Olá pessoal, eu sou o Jonathan, gerente de produtos da TecnoSpeed, e nesse vídeo vou fazer junto com vocês um test drive do novo componente da empresa, que é o componente MDFE. Esse componente está disponível na área de download para os nossos clientes. Você pode contactar o nosso departamento comercial para saber como deixar esse produto disponível no seu ambiente de download. E após efetuado o download, vamos então partir para a instalação. A instalação, como padronizado de todos os produtos da Tecno, não tem muito segredo, a não ser que você queira personalizar uma pasta onde será instalado o componente. No meu ambiente aqui, eu estou rodando o Delphi 7, então eu vou instalar ele para Delphi 7, mas eu poderia optar por instalar para qualquer outra versão do Delphi também. Ou, no caso, um ActiveX para outras linguagens, por exemplo, VB, ou enfim, qualquer outra linguagem que consuma ActiveX. Vou instalar com todas as configurações padrão. Nesse momento, então, ele está registrando as DLL, está copiando os arquivos necessários para que o componente execute da melhor forma possível. Ok, finalizada então a instalação, ele me abriu o leme, dizendo que é a primeira versão oficial deste componente. Eu estou tendo contato com esse produto agora, então o objetivo é verificar se ele realmente está fácil para os nossos clientes entenderem como é que funciona e implementarem essa solução no seu software. Aqui a gente tem um endereço para a base de conhecimento da TecnoSpeed, indicando um manual do componente MDFE. Essa é uma tendência dos produtos da TecnoSpeed. Você que ainda não tem o seu cadastro no TSDN, eu indico que você entre no tsdn.tecnospeed.com.br e lá você tem acesso a toda a documentação dos produtos da TecnoSpeed que estão sendo migradas para lá. Bom, finalizada a instalação, vou conferir no meu computador se instalou corretamente. Na pasta arquivos de programas do meu computador, eu vou ter uma pasta TecnoSpeed MDFE. Dentro dessa pasta tem a pasta arquivos. Quem já está acostumado com os produtos da TecnoSpeed, com os componentes, já vai se familiarizar com os arquivos de servidores de homologação, servidores de produção e config.ini. O que quer dizer esses arquivos? Nos arquivos de servidores, no caso esse que eu abri de homologação, ele tem o endereço separado por estado para cada serviço utilizado pelo componente, serviços de comunicação com web service. É interessante frisar que a TecnoSpeed adota essa metodologia de servidores configurados em arquivos ini para que isso facilite a atualização, né, caso algum servidor mude o endereço do web service, e dessa forma você não precisa recompilar o seu software e nem baixar uma nova atualização do componente. Basta você atualizar o endereço que está disposto no arquivo ini. Vale lembrar que para esse documento MDFE, por enquanto só o Rio Grande do Sul disponibiliza web service para este documento. Foi um acordo firmado entre os estados, então todos os estados que você pegar aqui, eles estão apontando para o Rio Grande do Sul. Esse mesmo benefício foi utilizado também
para os templates. Então, os templates de comunicação e o template de impressão, são os layouts de impressão, também estão disponíveis na pasta templates. Assim como os esquemas. Os esquemas, nós fazemos o download da página da Cefaz e disponibilizamos junto com os produtos, para que o componente possa fazer a validação corretamente. Ok, esses arquivos eles devem estar junto com a minha aplicação, junto com o meu ERP. Então eles são disponibilizados dentro dessa pasta aqui. Os fontes, no caso essa versão que eu instalei, é uma versão com fontes. Então ele tem todos os fontes dentro da pasta fontes, mas caso você tenha instalado a versão sem fontes, você vai ter todas as DCUs para você poder apontar no seu projeto. Então o search path do Delphi, no caso, teria que ser apontado para essa pasta aqui. E para utilizar o MDFE Dataset, que também já é muito comum para os clientes da TechnoSpeed, apontar a pasta MDFE Dataset. Na pasta Help, eu vou procurar o arquivo index.html. Esse arquivo traz toda a documentação do componente. Vejamos aqui que eles têm classes, interfaces, objetos e registros. Classe TSPD MDFE. Esse é o nome do componente que nós vamos utilizar daqui a pouco. Então ele herda da classe TComponent. E aqui a interface privada, né? Não é visível aí a todos os desenvolvedores. E esses que estão em verdinho, então, é a interface pública. Para quem conhece o modelo operacional do MDFE, então sabe que para enviar um documento nós precisamos ter ele em XML. Então podemos usar a função de conversão de TX2 para XML. Devemos assinar esse XML, enviar ele. Aqui nós temos uma opção de consultar o recibo do MDFE ou consultar o MDFE diretamente, cancelar MDFE e encerrar MDFE. É bem parecido com quem trabalha com nota fiscal eletrônica ou com conhecimento de transporte eletrônico, já sente aí uma certa familiaridade deste documento, salvo o evento de encerramento de MDFE. Nós vamos ver ele mais à frente. A impressão pode ser feito imprimir MDFE, exportar MDFE, visualizar ou editar MDFE. Ok? É interessante que vocês tenham conhecimento dessa documentação, pois dentro de cada um desses métodos aqui, nós temos o detalhamento do que o método realiza internamente, né? Inclusive com as exceções que podem ser levantadas ao ser invocado esse método. Então, caso o teu software, o teu ERP, tenha um tratamento de exceção, para cada um desses métodos aqui, você pode trabalhar com essa documentação para fazer o tratamento específico para a exceção. Vejamos no caso, por exemplo, consultar recibo MDFE. O parâmetro de entrada é o número do recibo e o retorno é uma string, né? Aqui na documentação nós temos aqui, retorna o XML contendo mensagem do resultado da solicitação, ou seja, o que a Cefaz vai devolver para a nossa aplicação. No código fonte, vai ficar basicamente dessa forma: constar recibo MDFE, passando o número de recibo. O parâmetro de entrada anum recibo é equivalente então ao número de recibo, que deve conter exatamente 15 dígitos. Então, você vê que com essa documentação fica bem fácil de trabalhar com o componente. Abaixo nós temos as propriedades que serão configuradas no componente. Nós veremos essas propriedades direto na interface do Delphi, mas que quem já tem os produtos da TechnoSpeed já está acostumado, né, ao CNPJ, ao F, o ambiente, que seria ambiente de homologação, ambiente de produção, diretório de logs, valida o esquema antes de enviar, enfim, nós vamos ver isso aí na prática. Ok, com relação à instalação, é bem simples. Então,
instalado o componente, ele já vai aparecer na nossa paleta lá do Delphi e já vai deixar os arquivos disponíveis então para nossa utilização. Ok, pessoal, então nessa segunda parte aqui do vídeo nós vamos criar um projeto novo e utilizar o componente MDFE. Bom, primeiro eu vou preparar meu ambiente aqui dentro do C2 pontos. Vou criar uma pasta para organizar meu projeto. Aqui então vai ficar as minhas DCUs, compilação, e aqui eu vou gravar os fontes da minha aplicação. Bom, vamos lá então. Vamos abrir o Delphi. Interessante também lembrar, quando o Delphi está abrindo ali, já vamos aproveitar para copiar a pasta, os arquivos esquemas, templates e usines aqui para a raiz onde vai ficar a minha aplicação. Como eu comentei na instalação, estes arquivos são necessários para que o componente funcione corretamente. Ok. Bom, já podemos notar então que o componente MDFE já está na paleta do Delphi e o componente SPD MDFE Datasets também. Inicialmente vamos utilizar somente o SPD MDFE. Vou salvar já esses arquivos dentro da minha pasta para que a gente tenha mais organização. Salvar Unity e meu projeto aqui. Ok, vou configurar também o meu diretório, os diretórios de saída. Unity, demonstração. O meu executável vai ficar aqui dentro mesmo. No SortPath eu já vou aproveitar que estamos aqui e vamos apontar então para os fontes do componente. Vou montar essa pasta. Vou aproveitar ok. Vamos ver se está tudo ok. Vamos executar. Ok. Eu já criou meu executável na raiz. Meus fontes estão aqui. E os arquivos compilados já estão separados. Tranquilo. Bom. Agora eu vou fazer um design com as operações que eu devo executar então no MDFE. Eu vou pausar o vídeo porque essa parte de design vai demorar um pouco e é basicamente colocar os componentes na tela. Então eu vou pausar o vídeo, vou dropar todos os componentes na tela e aí quando a gente entrar na programação de fato a gente retoma. Ok, pessoal, então nossa interface está desenhada com as operações que vamos utilizar do MDFE. Podemos notar que as propriedades são bem parecidas com o componente NFE ou CTE. Então nós temos aqui ambiente de homologação à produção, a informação dos arquivos INI,
né, de homologação de produção, o CNPJ, a UF, informação aqui para o certificado, o nome do certificado, caso ele seja um A3 ou token, então o Smart Card nós podemos utilizar a propriedade PIN Code e versão do manual, que atualmente MDFE está na versão 1. Bom, para a gente saber se a nossa comunicação com o componente está funcionando, então vamos começar pela parte mais básica, né? Listando o certificado. Então no Form Create aqui, vou colocar SPDMDFE, ponto, listar certificados, e o meu combo que está na tela, que eu dei o nome de CB certificado, vai receber então a lista de certificados disponíveis nessa máquina. Vamos rodar. Ok, então a comunicação com o componente está rodando perfeito. Eu coloquei na tela dois botões, Load Config e Save Config. Para ser mais prático essa demonstração, então nós vamos utilizar o arquivo ini de configuração e vamos setar só algumas configurações básicas. O resto vamos deixar todo default. Ele pega desse arquivo ini aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar através do componente mesmo, para vocês verem. Vou disparar o método SaveConfig e vou pedir para preencher essas três propriedades, esses três valores. E quando eu for utilizar a demonstração, basta então eu carregar pelo load config, que ele vai carregar as configurações do arquivo ini e abastecer todo o meu componente. Assim eu não preciso ficar setando essas propriedades uma a uma aqui no Object Inspector. Imagino também que o software de vocês deva ter essas configurações gravadas em um arquivo de banco de dados, separado por empresa, né? Um certificado para cada empresa, enfim. Então aí vocês podem aprimorar essa implementação. Bom, então eu vou implementar o botão Save Config de maneira bem prática. O que vai acontecer no Save Config? O componente MDFE vai receber então o valor do edit que está na tela. Então, CNPJ, o edit que eu preenchi ali no CNPJ, vai para a propriedade CNPJ. O valor que está no edit UF vai para a propriedade UF. E o nome certificado do componente MDFE vai receber o texto que está no meu combo. Ok. Feito isso, então, basta disparar o método mdfe.saveconfig. Nesse parâmetro solicitado aqui como default é vazio, vou deixar vazio mesmo, não vou passar nenhum nome de arquivo, mas eu poderia estar indicando um endereço para essas configurações. Vou aproveitar e já vou implementar também o load config. Nesse caso, eu vou carregar as configurações do arquivo ini. E depois de carregado as configurações do arquivo ini para o componente MDFE, eu vou expor essas configurações na tela. Então,
Esse é o caminho inverso do save config. No save config nós setamos as configurações do componente, depois disparamos o método. E no load config nós carregamos as configurações do ini e depois passamos para os edits que estão na tela. Bom, se eu der um load config, então, ele não vai preencher com nada. Mas, ao colocar as configurações, e disparar o comando save config, vamos dar uma olhada então no nosso arquivo ini, ele já preencheu todas as 3 propriedades para mim. Ok, as demais continuaram no valor padrão, ou seja, se eu fechar minha aplicação, carregar de novo, agora eu não preciso mais preencher novamente esses dados, basta dar um load config, ou no caso de vocês, se vocês quiserem carregar do banco de dados ou de alguma outra informação, já vai estar carregado os dados da empresa. Ok? Bom, nosso próximo passo então é gerar um XML por arquivo TX2. Bom, pessoal, para fazer então a geração do XML por TX2, eu vou fazer o meu aplicativo buscar um arquivo TX2 que eu coloquei na pasta da minha demonstração. Esse arquivo TX2 contém as informações que serão convertidas para XML. Para quem não conhece o formato TX2, a sua composição é então o nome do campo da tag XML e o identificador do campo que está no manual do contribuinte. Vocês podem encontrar todos esses campos aqui, a descrição deles, no manual do contribuinte a partir da página 86. Então, é esse arquivo que o teu sistema teria que abastecer. Numa próxima oportunidade, eu vou demonstrar como a gente utilizaria, então, essa informação por dataset, gerando o XML por dataset, não por TX2. Ok? Bom, então aqui no Delphi eu vou fazer o que? Eu vou executar o meu Open Dialog. No componente spdmdfe, eu tenho um método chamado converter tx2 para XML. Nesse método eu posso passar tanto um conteúdo do tx2 quanto o nome do arquivo. No meu caso, para facilitar, eu vou passar o nome do arquivo. Se é demonstração, o envio. O nome do arquivo ele vai estar carregado no OpenDialog, que eu vou selecionar ele. Essa função aqui, ela me retornaria então o XML. Mem.text recebe então o meu arquivo convertido. Vamos lá, selecionar novamente. E está aí. Então, esse arquivo está pronto para ser assinado e enviado à Cefaz. Note que no meu arquivo tx2, eu não tenho o campo de chave de acesso. Contudo, ao converter, usando essa função do componente, ele já me cria automaticamente uma chave de acesso, baseado no módulo 11, que é o que está no manual do MDFE. Ok? Então, vamos implementar o próximo passo, que seria assinar esse conteúdo aqui digitalmente. Ou seja, ele vai acessar o certificado que está no componente e vai colocar a tag de assinatura. Ok, pessoal. Então, para implementar a assinatura, eu vou pegar o conteúdo que vai estar no meu memo.
que vai ser o meu XML. E esse próprio memo vai receber o conteúdo assinado. SPD MDFE.assinar. MDFE, note que o parâmetro que ele quer é um XML do MDFE. Que deve estar no meu memo. Carrego as configurações. Vamos gerar o meu arquivo XML. Aqui está o meu arquivo XML. E vamos assinar agora esse arquivo. Ok. Note que a parte de assinatura já foi colocada aqui no arquivo. Então, agora já temos um MDFE assinado. Devemos partir, então, para o envio. E agora começa, de fato, a nossa comunicação com o Web Service. Para testar se o nosso ambiente aqui está configurado certinho, eu posso até colocar um botão novo na tela para a gente fazer a verificação do status, pois o MDFE também utiliza este serviço. Então, eu vou colocar um botão aqui para a gente fazer essa brincadeira. O método é bem simples. Basicamente, status do serviço. E o retorno dele deve ser a resposta, então, do Web Service. Carrego as minhas configurações e status do serviço. Podemos notar, então, que CStat 107 é o que o servidor nos respondeu. Motivo, serviço em operação. Perfeito. Então, nós podemos prosseguir aqui com o envio. Bom, a interface do método envio nos pede, então, enviar MDFE, um número de lote e o MDFE que queremos transmitir. Ok, então, vamos fazer o seguinte. O MDFE assinado, nós já teremos no memo que vai estar na tela. Então, vamos pegar o próprio conteúdo do memo e vamos enviar. Carregamos a configuração. Vamos seguir os passos. Geramos o arquivo XML através do nosso TX2. Assinamos, ou seja, o XML assinado, e enviamos. Note que o Web Service respondeu CStat 103, arquivo recebido com sucesso, e nos deu um número de recibo. Esse número de recibo eu vou anotar. Ele deve fazer parte do parâmetro do método consultar recibo. Então, nós vamos utilizar esse número de recibo para consultar se o nosso MDFE foi autorizado ou não. Vou colocar ele aqui. Ok. Bom, então no método consultar recibo, eu vou passar o valor que estará no meu edit.
que é o valor que eu salvei no meu bloco de notas aqui separado. Eu não fiz o mesmo receber o meu retorno, né, da função. Ok. Bom, ele me deu uma rejeição. CNPJ base do emitente difere do CNPJ base do certificado. Eu vou confirmar essas informações, então, do CNPJ lá no meu TX2. Ou seja, o TX2 que eu enviei pode estar com alguma informação incoerente com o certificado que eu estou utilizando. Antes de fazer isso, eu já vou aproveitar e implementar a consulta-chave. E eu vou pegar o conteúdo da minha chave que estará aqui na tela. Ok, pessoal. Já verifiquei as informações então do meu TX2. Eu estava utilizando o CNPJ, não o CNPJ do certificado que eu estava transmitindo. Por isso que veio aquela rejeição. É interessante que aconteçam essas rejeições assim, porque no desenvolvimento de vocês, do RP de vocês, estão sujeitos a acontecer. Na verdade, eu tenho certeza de que, hora ou outra, essa rejeição, uma rejeição do Cefaz vai aparecer. Né? É interessante também que o RP de vocês esteja preparado para tratar esse tipo de rejeição. E fazendo um comparativo entre o componente MDFE e o Manager, que é uma outra ferramenta da TecnoSpeed, o Manager tem já uma certa inteligência com relação a isso. Note que a gente está fazendo vários processos aqui manuais, né? Então, estamos convertendo o TX2, assinando, enviando, constando recibo, tudo, cada um procedimento. O Manager já faz tudo isso para a gente. Então, ele é mais inteligente. Mas, enfim, vamos tentar enviar, então, este TX2 aí corrigido, com os dados agora do certificado que eu realmente estou utilizando. Vamos gerar. Assinar. Enviar. Ok. Vou pegar o número de recibo que ele nos deu. Vou colocar aqui e vou pedir para consultar o recibo. Ok, deu autorizado o uso. Ou seja, meu MDFE foi autorizado. A chave do meu MDFE, ela pode servir como entrada para eu consultar diretamente o MDFE, caso eu não tenha o número de recibo. Que a resposta do Web Service também é autorizado o uso do MDFE. Com o respectivo aí número do protocolo. Vamos fazer então a impressão. Eu vou só guardar esse número aqui do MDFE. Vou guardar também o protocolo. Essas informações é interessante que você guarde no seu banco de dados. Então você pega essas informações aí do XML e armazene no seu banco de dados. Isso o Manager Edoc também faz para a gente. Ok, pessoal. Então, após conseguir a autorização da MDFE, nós então devemos agora imprimir para que o caminhão possa trafegar. O processo é bem simples. Note que na pasta da minha aplicação,
o componente criou uma subpasta, né, chamada XML destinatário, e dentro do XML destinatário, um arquivo XML com a autorização do nosso MDFE. Ele tem os dados aqui de envio, né, e tem os dados também do protocolo de autorização, motivo de autorização da minha MDFE, que eu acabei de enviar. Esse conteúdo aqui é o conteúdo que nós devemos passar para o componente imprimir, certo? Então, vamos fazer uma implementação aqui. Eu vou copiar este conteúdo e vou colar no memo e vou disparar o método imprimir. Note então que ele já trouxe a caixinha de impressão, porque eu não setei nenhuma impressora para ele. Como eu não tenho nenhuma impressora configurada nessa máquina, eu vou alterar o nosso método aqui para fazer, ao invés de imprimir, um visualizar. E os parâmetros, note que o parâmetro é o mesmo, né? É o arquivo XML, né? Aquele conteúdo XML, e caso eu queira passar um arquivo de layout específico, eu posso passar também. Se eu não passar nada, ele vai me executar como padrão. Então está aí nossa MDFE, né? Com o layout de acordo com o que está presente no manual do MDFE. Eu poderia utilizar o método exportar para gerar um arquivo PDF diretamente, além do visualizar. Poderia também utilizar o método editar modelo MDFE. Este método ele vai me abrir um editor para eu poder personalizar o meu MDFE. Então aqui eu poderia fazer alguma personalização caso eu quisesse. Então arrastar para o lado direito, colocar negrito, enfim, desde que não infrinja nenhuma regra disposta no manual. No meu código exemplo, como eu vou disponibilizar esse código para vocês depois, então eu vou fazer uma implementação um pouco diferente. Nós vamos usar um Open Dialog aqui. Vamos carregar o conteúdo e vou deixar comentado os outros métodos possíveis.
Ok, então quando vocês pegarem essa demonstração que vai estar disponível no TSDN, vocês podem utilizar esses comentários aqui para implementar o software de vocês. Bom, gerei meu arquivo XML, assinei, transmiti a Cefaz, consultei recibo, consegui o número de autorização, imprimi o meu MDFE e despachei o caminhão. Perfeito. Quando esse caminhão terminar a rota, terminar de entregar todas as mercadorias previstas, né, no MDFE, então eu devo encerrar o meu MDFE. É um processo também bem simples. Como o encerramento do MDFE ele também é um evento, então vocês vão perceber que tem algumas características de evento no MDFE. Então eu vou pegar aqui a chave do MDFE que eu autorizei, que é o primeiro parâmetro que ele pede. Depois, o número do protocolo. Depois, a data e hora do evento. No meu caso, então, eu vou utilizar 2013. Hoje é dia 5, mês 6, dia 5. Mesmo formato que a NFE ou CTE. Data e hora do evento. Sequência do evento, ou seja, o encerramento é um evento, então esse parâmetro é obrigatório. E aqui ele nos pede a data de encerramento. A data de encerramento, ela não necessariamente é a mesma data do evento. Você pode ter, um caminhoneiro pode ter encerrado, por exemplo, a entrega da última carga desse manifesto um pouco antes da meia-noite, na data X, e você só conseguiu registrar o evento de fato de uma data seguinte. Então, na maioria dos casos, eu acredito que vai ser a mesma data do evento, vai ser a mesma data do encerramento, desculpe. Mas não necessariamente que seja assim. O próximo parâmetro que ele pede é o código da UF do encerramento. No meu envio de TX2 aqui, eu informo o município de descarga. Quando eu informo o município de descarga no meu MDFE, eu monto uma rota de por onde esse caminhão deve passar. Então, eu vou dando incluir município de carregamento e município de descarga. Eu posso ter N municípios aqui de descarga. Ou seja, o último município por onde eu passar pode ser o município onde encerrou a minha entrega. Então eu vou usar esse código de município aqui e vou colocar que ele encerrou então na UF do Rio Grande do Sul, que é código 43. E o último parâmetro, então, é o fuso horário. Ok. Todas as informações elas devem estar no meu RP, para que eu consiga realizar essa operação. Então vamos disparar aqui o encerramento do MDFE. Ok. Então ele me trouxe aqui o CSTAT e o evento registrado e vinculado ao MDFE. Número do protocolo.
protocolo e o retorno do evento. Dessa forma, então, eu libero o caminhão que estava aqui no meu TX2. Vamos pegar o número dele aqui, ó, com esse número de registro, eu libero esse caminhão aqui para poder receber então uma outra carga, né? Uma outra manifestação. Ok? Pessoal, o exemplo é bem simples. A gente fez um test drive bem superficial. A gente ainda tem um método de cancelamento, mas ele é basicamente informar os parâmetros como chave de acesso e protocolo e justificativa, né? Ele é igual ao evento de cancelamento da NFE ou do CTE, bem tranquilo também. Eu acredito que a maior parte aí da dificuldade vocês vão encontrar realmente em capturar o conteúdo que veio do XML, né, a tag específica, alimentar o software de vocês e fazer os tratamentos aí para aqueles retornos de rejeição, exceções, né? Então aí vai ficar a critério da implementação de vocês. E é claro também as informações que serão transmitidas, que no meu caso já estavam todas pré-definidas aqui no meu arquivo TX2. Lembrando que caso você opte por utilizar o Manager EDOC, ele já faz todo esse fluxo aqui que a gente fez passo a passo, né? Então você só coloca o arquivo na pasta envia e ele vai retornar para você autorizado o uso da MDFE ou não, ou seja, você não precisa se preocupar em ficar disparando isso passo a passo. Ele tem esse modelo de inteligência. Ok? Bom, eu peguei esse produto há pouco, né? Não sabia muita coisa de MDFE e tive uma experiência interessante com o produto porque eu consegui utilizar então todas as funções aqui da demonstração. Ok? Posteriormente a isso eu vou escrever um post na TSDN com os fontes dessa demonstração aqui anexo, né? Vou deixar anexo lá para vocês, para quem quiser baixar e utilizar e se divertir aí com o novo produto da TecnoSpeed, componente MDFE. Ok? Até a próxima então, pessoal.